Boa noite, amados. Nós vamos fazer a leitura da Catena Áurea de São Tomás de Aquino, que é a exposição contínua sobre os evangelhos, especialmente esse ano que a igreja se dedica ao estudo do evangelho de São Marcos, uma sugestão aí da igreja do Brasil. E a gente vai fazer a leitura da Catena Áurea da exposição contínua do evangelho do evangelho de São Marcos. Então te convido a fazer uma breve oração, pedindo a luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Capítulo 1, Lécio 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. São Jerônimo. O evangelista Marcos, ocupando-se do sacerdócio em Israel, sendo levita segundo a carne, uma vez convertido ao Senhor, escreveu o Evangelho na Itália, mostrando nele o que Cristo também devia à sua ascendência. Pois, ao iniciar o Evangelho pela voz da exclamação profética, manifesta a ordem de eleição levítica, proclamando João, filho de Zacarias, como enviado com a palavra de um anjo, dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pseudo-Jerônimo. Evangelium. Palavra grega, diz-se em latim boa notícia, coisa que com propriedade diz respeito ao reino de Deus e à remissão dos pecados. É, pois, o Evangelho aquilo pelo qual vem a redenção dos fiéis e a beatitude dos santos. Mas os 4 evangelhos são um único, e um único são 4. Em hebraico, denomina-se Yehoshua, em grego, Soter, em latim, Salvador, Salvator. Em hebraico também denomina-se Masiach, Christos, em grego, ungido, unctus, em latim, isto é, rei e sacerdote. São Beda, em Marcos, capítulo 1, versículo 1. Deve-se comparar o início deste evangelho com o início do evangelho de Mateus, no que se diz livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Aqui, no entanto, diz-se filho de Deus. Com efeito, a partir de ambos, se deve compreender que o único Senhor, Jesus Cristo, é Filho de Deus e Filho do homem. E, convenientemente, o primeiro evangelista nomeia-o Filho do homem, o segundo, Filho de Deus, para que, paulatinamente, nossa disposição de espírito se eleve do menor ao maior, e pela fé e pelos mistérios da humanidade assumida, suba até o reconhecimento da divina eternidade. Também, de modo conveniente, aquele que narraria a genealogia começou pelo filho do homem, a saber, de Davi, ou de Abraão. Também, de modo conveniente, aquele que começava seu livro a partir do início da pregação evangélica, quis antes chamar de Filho de Deus a Jesus Cristo, pois era próprio da natureza humana receber a realidade da carne da linhagem dos patriarcas, e foi próprio do poder divino pregar o Evangelho ao mundo. Santo Hilário de Poitiers. Não somente pelo nome invocou Cristo como Filho de Deus, mas também por sua qualidade própria. Nós somos filhos de Deus, mas não um filho de tal qualidade.
Este, pois, é o Filho verdadeiro e próprio, pela origem, não por adoção, em verdade, não por nuncupação, por nascimento, não por criação. Lexo 2, versículo do 2 ao 3. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio o meu anjo ante a tua presença, o qual preparará o teu caminho. Malaquias 3, versículo 1. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías 40, versículo 3. Vejamos o que diz São Beda. Prestes a iniciar a redação do Evangelho, Marcos adequadamente cita em primeiro lugar os testemunhos dos profetas, para fazer saber a todos que tudo o que iria escrever deveria ser recebido sem escrúpulos, ainda mais porque indicava que tinha sido anteriormente anunciado pelos profetas, e simultaneamente com um único e mesmo início de seu evangelho. Tanto instruiu os judeus que haviam recebido a lei e os profetas a acolherem a graça e os mistérios do evangelho, os quais haviam sido anunciados por seus próprios profetas. Quanto exortou os gentios que pelo anúncio do evangelho tinham vindo ao Senhor, e também acolherem e reverenciarem a autoridade da lei e dos profetas. Por isso, diz, conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio o meu anjo ante a tua presença. São Jerônimo. De optimo genere interpretandi. Isto, no entanto, não está escrito em Isaías, mas em Malaquias, o último dos 12 profetas. Pseudo Crisóstomo, em Marcum. Pode, no entanto, dizer-se que há falsidade da parte do escritor, ou, de outro modo, dir-se-á que citou, reunindo-as em uma única, duas profecias ditas em locais diversos por dois profetas. No profeta Isaías, com efeito, após a história de Ezequias, narra-se voz do que clama no deserto, Isaías 40, versículo 3. Em Malaquias, por seu turno, eis que envio o meu anjo ante a tua presença. Portanto, o segundo evangelista citou duas profecias conditas por Isaías, consignando-as em uma única leitura, mas omitindo por quem teria sido dito o trecho Eis que envio o meu anjo. Pseudo Agostinho, de Questionibus Novi et Veteris Testamenti. Sabendo, pois, que tudo deveria ser referido ao seu autor, Marcos atribui estas palavras a Isaías, que havia declarado este pensamento em primeiro lugar. Em seguida, imediatamente acrescentou as palavras de Malaquias, que disse voz que clama no deserto, de maneira a associar as palavras pertinentes a ambos os profetas a uma única ideia, sob a pessoa do primeiro profeta. São Beda. Ou deve-se compreender isso de outro modo, pois, enquanto estas palavras não se encontram em Isaías, seu sentido, no entanto, encontra-se em muitos outros lugares e de maneira mais manifesta naquilo que acrescentou voz do que clama no deserto. Pois, aquilo que disse Malaquias, a saber, que seria enviado um anjo ante a presença do Senhor e que prepararia o seu caminho, é o que afirma Isaías, quando diz que será ouvida a voz do que clama no deserto, a qual diz, preparai o caminho do Senhor. Em ambas as sentenças, pois,
Proclama-se que se deve preparar o caminho do Senhor. Pode ter ocorrido à memória de Marcos, enquanto escrevia o Evangelho. O nome de Isaías em lugar de Malaquias. Como costuma acontecer, coisa que, sem dúvida alguma, teria corrigido, ao menos que fosse advertido por outros que puderam lê-lo quando ainda vivia. A não ser que cogitasse que não havia ocorrido gratuitamente a sua lembrança, que era regida pelo Espírito Santo, o nome de um profeta pelo outro. Assim, pois, insinua-se que tudo que foi dito pelos profetas foi dito pelo Espírito Santo, e que cada coisa pertence a todos, e todas a cada um. São Jerônimo. Por Malaquias ressoou a voz do Espírito Santo ao Pai, a respeito do Filho, que é a face do Pai e por quem este é reconhecido. São Beda. João é chamado de anjo não por continuidade de natureza, conforme diz a Heresias de Orígenes, mas pela dignidade do ofício, pois a palavra grega angelus diz-se em latim mensageiro, nome pelo qual adequadamente se pode chamar o homem que foi enviado por Deus para dar testemunho da luz e anunciar ao mundo o Senhor, que viria na carne, visto que é coisa certa que todos os que desempenham a função de sacerdote podem ser chamados de anjos por conta do ofício de evangelizar. Conforme diz o profeta Malaquias, os lábios dos sacerdotes serão os guardas da ciência, e da sua boca se há de requerer a doutrina, pois ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Teofilacto de Ócrida. Assim, o precursor de Cristo é chamado de anjo devido à vida angélica e à sublime reverência. Já quando diz ante a tua presença, é como se dissesse, junto de ti está teu mensageiro, de onde se mostra a proximidade do precursor em relação a Cristo. E com efeito, ao lado dos reis caminham os que lhes são mais próximos. Segue, o qual preparará o teu caminho. Pelo batismo, pois, preparou ele as almas dos judeus para que acolhessem Cristo. São Jerônimo. Ou o caminho do Senhor, por onde ele entra nos homens, é a penitência, por meio da qual Deus desce até nós e nós subimos a ele. Por isso, então, o início da pregação de João foi: fazei penitência. São Beda. Assim como João pôde ser chamado de anjo pelo fato de ter se antecipado, evangelizando ao Senhor, do mesmo modo também pôde ser chamado de voz, porque precedia a palavra de Deus, ressoando-a, por isso se segue, voz do que clama no deserto. É coisa assente, pois, que o Filho unigênito é chamado de Verbo do Pai, e pela nossa própria ação de falar, conhecemos que primeiro soa a voz, para que depois se possa ouvir a palavra. São Jerônimo. Disse também, voz do que clama, pois costuma-se emitir um clamor em direção aos surdos, aos que estão longe ou com indignação, coisa que certamente ocorreu com o povo judaico, uma vez que a salvação está longe dos pecadores. Salmo 118. Versículo 155. E seus ouvidos taparam-se como áspides surdas e mereceram ouvir de Cristo indignação, ira e tormentos.
São João Crisóstomo, por ter dito no deserto, anunciou manifestamente que a profecia não deveria transformar-se em decreto divino em Jerusalém, mas no deserto. Isto se cumpriu à risca com João Batista, pregando no deserto do Jordão a aparição salvadora da palavra de Deus. O discurso profético anunciou também que além do deserto que foi mostrado a Moisés, e onde ele traçou seu caminho, havia outro deserto no qual pregava a iminente salvação de Cristo. Pseudo Jerônimo. Ou no deserto surge a voz e o clamor, pois estavam abandonados pelo Espírito de Deus, como uma casa vazia e varrida, referência aí de Mateus capítulo 12 e Lucas 11, bem como sem profeta, rei e sacerdote. São Beda. O que clamava é revelado quando se acrescenta: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Com efeito, todo aquele que prega a reta fé e as boas obras, que outra coisa faz senão preparar para o Senhor que vem o caminho para os corações dos ouvintes, de maneira que a força da graça penetre nesses corações e a luz da verdade os ilumine? Endireita também as suas veredas enquanto forma na alma pensamentos puros pelo discurso da pregação. Pseudo Jerônimo. Ou, de outro modo, preparai o caminho do Senhor, isto é, fazei penitência e pregai. Endireitai as suas veredas, para que, ingressando no caminho régio, amemos nossos próximos como a nós mesmos, e a nós mesmos como aos próximos. Pois quem ama a si mesmo e não ama o próximo, desvia-se para a direita. Com efeito, muitos agem bem, mas não corrigem bem, como foi Eli. E quem, odiando a si mesmo, ama o próximo, aparta-se para a esquerda. De fato, muitos corrigem bem, mas não agem bem, como foram os escribas e os fariseus. As veredas, por seu turno, vêm depois do caminho, pois os mandamentos morais se explicam depois da penitência. Teofilacto Diócrida. Ou o caminho é o Novo Testamento, já as veredas são o Antigo, como que repisado. Era, pois, necessário preparar-se para o caminho, isto é, para o Novo Testamento. Era também oportuno tornar retas as veredas do Antigo Testamento. Nós fizemos duas leituras, duas léxios, né? A Léxio 1 e 2. Você pode aproveitar agora com a leitura que você fez, você pode até acompanhar essa e se certificar dessa leitura no Evangelho mesmo. Você pegar seu Evangelho, pegar a sua Bíblia e ler aquele texto ali que ele começa, ele explica parte por parte do Evangelho de São Marcos. Você lê aquele texto e fazer a sua oração, meditar cada uma dessas palavras. Se você quiser revisar esse vídeo e olhar ali a leitura, se você tiver a catena áurea do Evangelho de Marcos, melhor ainda, você leia com atenção, medite e você faça a sua oração a partir desse texto, a partir daquilo que você leu, pedindo que, assim como João Batista, você possa ser
é preparar os caminhos do Senhor. Sim, porque o Senhor há de voltar em sua glória, e como João Batista preparou a vinda de Jesus, né, anunciando no deserto, batizando com um batismo de preparação, de penitência, para preparar Jesus que estava vindo, apontando para Jesus como o Cordeiro de Deus, que também nós possamos preparar o retorno, a volta de Cristo Jesus, que virá em sua glória um dia.